aqueles que estão nos assistindo. Com o período de confinamento social, substituímos a escola bíblica com toda a igreja pelos cultos online. Então, chame sua família e venha conosco. Vamos chamar o irmão Paulo Vitor para começar orando. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus da glória, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Os louvores, Pai, a Tua palavra, Pai, que tudo que for falado aqui, Pai, que seja conforme a Tua vontade, Senhor Deus da glória. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, amados irmãos? Vamos ler agora um versículo da Bíblia, Salmo 119, versículo 11. Vamos ler? Escondi a Tua palavra no meu coração, para que eu não peques contra Ti. Vamos ler novamente? Escondi a Tua palavra no meu coração, para que eu não peques contra Ti. Agora vamos começar a louvar ao Senhor.
majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Antes de passarmos para a ministração da palavra, eu quero que o irmão Mateus ore pela palavra do Senhor que vai ser ministrada esta noite. Amém. E pelo pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Nesse momento vamos falar com o Senhor. Amém. Oremos juntos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Pai. Aqui estamos nós, Deus. Assim te agradecemos pelos louvores que foram entoados em teu nome, Pai. Que assim nesse momento, o qual iremos ouvir a tua santa palavra, Pai, o qual ela é viva e eficaz, Pai. Você abençoa teu filho, teu servo, pastor, Pai, que irá trazer a tua palavra e possa tocar em cada coração, em cada vida, Pai, que o teu Espírito venha convencer, Pai, cada vida que está escutando, que vai escutar essa tua palavra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, mais uma vez estamos aqui. Eu quero saudá-los em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, o louvor, o domínio, a força, a sabedoria, pelos séculos dos séculos. Amém.
bendito seja o seu nome para sempre, para sempre. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril de 2020, nós estamos no 14º dia de confinamento social por causa do minúsculo e invisível coronavírus de SEASE, Covid-19. Continuamos como igreja em obediência a Deus, em primeiro lugar, e às autoridades em suas diversas instâncias governamentais e administrativas, como seja eclesiástica, governo espiritual, governo nacional, governo estadual e municipal, governos humanos. E incentivamos a todos que continuem a observar e a submeter-se a todas as normas e as regras ditadas pelas autoridades, a fim de que possamos cumprir a palavra de Deus, nos submetendo a Deus, sem negligenciar a obediência e a submissão às autoridades humanas. Hoje queremos refletir com os irmãos, com os amigos, com todos aqueles que estão nos ouvindo, evidentemente de modo resumido, sobre o tema governo eclesiástico, governo espiritual ou governo divino, governo de Deus versus governo humano. No capítulo 6 de Mateus, onde o Senhor Jesus Cristo fala, ensina sobre oração, muitos têm aquele texto ali como a oração que Jesus ensinou, mas na verdade é um texto bíblico que contém um padrão de vida, de comunhão, de dedicação, de dependência de Deus. O homem dependente de Deus. É isso que Jesus está ensinando. O homem que teme a Deus, que reconhece a Deus, que se submete a Deus, que aceita a orientação de Deus, o governo de Deus, a palavra de Deus, tudo de Deus. Homem submisso, sujeito e obediente a Deus. Um dos princípios que está contido naquele texto ali é quando a palavra do Senhor Jesus diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como lá no céu, como é feita no céu. Quando ele diz, manda que nós digamos, venha o teu reino, ele está se referindo ao governo de Deus, como se disséssemos, venha o teu governo. E ele está enfatizando, meus amados irmãos e irmãs, que Deus precisa estar sempre, em todos os momentos, em todo o tempo das nossas vidas, cotidianamente, dioturnamente, ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Evidentemente que ele estará em primeiro lugar na vida, somente na vida dos filhos, daqueles que foram regenerados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo e que assumiram, foram adotados por Deus pelo sacrifício de Jesus. A esses Deus dá o direito de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esses
devem estar sempre em Deus, sendo Deus o primeiro e o último nas nossas vidas, em qualquer aspecto da vida. Mas nós queremos ler no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao verso 8, que diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ou o primeiro tratado, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, veja, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja que Jesus fala do reino de Deus e os discípulos estão falando do reino humano. Grave bem isso. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos, cronos ou época, kairos, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quero repetir para você o verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Amados, observando esse texto, fazendo uma humilde exegese desse texto, rara, né? Vamos dizer, uma rala exegese desse texto, pois não faremos do texto completo, simplesmente queremos observar que o Senhor Jesus está falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas os discípulos, por serem homens humanos, ainda sem o Espírito Santo, não podiam compreender tudo aquilo que Jesus lhes ensinava, embora aprendessem. Porque só o Espírito Santo é quem verdadeiramente implanta a palavra de Deus no coração do homem. Só Ele tem poder para isso, ninguém mais.
Então os discípulos estavam entendendo que as coisas que Jesus estava ensinando eram coisas terrenas. Por isso, no versículo 7, quando o Senhor Jesus Cristo fala, depois que eles fazem a pergunta, no verso 6, Senhor, será esse o tempo? A palavra aqui é cronos. Cronos de cronologia, de tempo humano, de tempo terreno. Porque eles estão ligados, voltados para o governo terreno, humano. Então, eles estão conscientes, situados, que o governo humano ao qual eles se submetiam tinham que estar em evidência nas suas mentes e nos seus corações. Eles perguntam, Senhor, será esse o tempo? Será esse o cronos em que o Senhor restaure a Israel, o reino a Israel? Veja, restaures o reino a Israel, ou seja, restaures o governo a Israel. Amados, o tempo ali naquele momento não estava muito diferente do nosso tempo. A política estava ruim, a religião estava pior, a sociedade estava ruim, tanto que um homem justo, honesto, íntegro, como o nosso Senhor Jesus Cristo, foi trocado por um marginal. Jesus é condenado e o marginal é solto. Parece muito com o tempo que nós estamos vivendo. Então os discípulos estão preocupados com o governo, com o reino terreno. Mas quando Jesus, no verso 7, diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas, aqui o Senhor Jesus diz, não vos compete, e ele faz uma associação ao tempo humano e com o tempo de Deus. Nessas duas palavras, tempos ou épocas. Tempos é cronos, épocas é kairos. Cronos, tempo humano. Kairos, tempo de Deus. Tempo de Deus. O que Jesus está dizendo para esses discípulos? Ele está enfatizando para esses discípulos que eles precisavam estar conscientes de que Deus estava no comando, Deus estava no controle. A despeito deles terem que submeter às autoridades, obedecer às autoridades, pagar seus impostos, cumprir com as suas responsabilidades familiares, sociais, de cidadãos, eles tinham que estar conscientes que Deus não podia estar fora da vida deles. O governo humano precisava ser restaurado, o governo de Israel, sim, mas o governo de Deus que estava ausente precisava ser restaurado, e foi para isso que o Senhor Jesus Cristo se manifestou. Jesus se manifestou para trazer de volta o povo ao governo de Deus. Por isso que lá no capítulo 6 ele diz, para que quando nós orássemos, nós disséssemos, venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita lá no céu. Amados, nós estamos nesse momento de confinamento, nesse momento de, podemos até dizer, reclusão dentro das nossas casas. Nós estamos voltados quase que completamente para o governo humano, para as condições humanas, para as necessidades humanas. Evidentemente que nós não podemos negligenciar as nossas necessidades humanas, que algumas estão sendo negligenciadas por conta de algumas decisões
do governo humano. Mas nós não podemos continuar dissociando, separando, dividindo a ação do governo de Deus da ação do governo humano. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas, estabelecidas por Deus. É Deus quem estabelece e é Deus quem remove. Mas a verdade é que muitas vezes, a maioria das vezes, o homem distancia-se de Deus e passa a valorizar o governo humano, as coisas humanas terrenas, esquecendo-se de Deus. Lembro-me desse momento, daquele episódio que aconteceu lá em 2011, aquela tragédia das Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. E 2.000 pessoas morreram, o Centro Mundial do Mercado foi destruído. E depois uma repórter da CNN entrevistou a filha do Billy Graham, amado evangelista do Senhor Jesus. E ela perguntou à filha do Billy Graham, já que ela era uma protestante, era uma conhecedora da Bíblia, filha de um grande evangelista, como que ela explicava por que Deus havia permitido aquela tragédia, por que Deus havia permitido morrer num só momento 2.000 pessoas. E a filha do Billy Graham respirou, fitou a repórter e respondeu para ela: nós não podemos culpar a Deus por isso. Deus não permitiu nada disso. Deus não mandou nada disso. O que aconteceu foi que nós, ouvindo a orientação de um profissional de mente distorcida, resolvemos, como população, como governo, tirar a obrigatoriedade da oração e da leitura da Bíblia nas nossas diversas reuniões, nas escolas, nas assembleias, nas reuniões governamentais. Nós dissemos: Senhor, não queremos mais ler a Tua palavra e nem orar no início das nossas reuniões. Ela diz, e Deus, como sendo o cavalheiro que é, Ele saiu de fininho e nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Nós pedimos a Deus para não estar no nosso meio. Aqueles prédios, as Torres Gêmeas, tornaram-se lugar de maus negócios, lugar de prostituição, lugar de promiscuidade, porque Deus não estava mais lá. Então, Deus, quando é negligenciado, evidentemente que Ele não poderá fazer absolutamente nada. Apesar de poder, Ele pode, mas Ele não faz porque nós não queremos que Ele faça. Me lembro de uma expressão de um obreiro amigo nosso, que já faleceu, já dorme no Senhor. Certa vez, em uma reunião, ele estava discutindo sobre a negligência de um obreiro, e ele fez uma proposta. Já que esse irmão, ele disse, não quer obedecer às normas estabelecidas por nós, então eu proponho que ele seja disciplinado. E aí um parente do obreiro, do dito obreiro, disse, mas pastor, vamos deixar isso para lá, vamos perdoar esse irmão. Pastor, será que Deus não pode mudar o coração desse homem? E o irmão respondeu, Deus pode, mas não pode. Foi uma expressão assim, meio de supetão, mas Deus pode, mas não pode. Mas como é isso? Deus pode mudar o coração dele, mas Ele não deixa, então Deus não vai obrigá-lo a mudar o coração. Deus pode todas as coisas? Pode todas as coisas, mas Deus não faz tudo o que pode, Ele faz tudo o que deve. Aquilo que Deus deve fazer, Ele faz. Aquilo que Ele pode fazer, Ele não faz tudo, ainda porque nós não suportamos, não comportamos o peso da mão de Deus. Queridos, reflita nesse momento que nós precisamos entender que estamos debaixo da ordenação de um governo
Mas não podemos negligenciar o governo de Deus. E nós entendemos pela palavra do Senhor que nós, a igreja do Senhor, que foi comprada, lavada, regenerada com o seu sangue, foi salva pelo seu sacrifício, a igreja tem a missão de divulgar o governo de Deus, já que os seres humanos distanciados de Deus não conhecem o reino de Deus, não conhecem o governo de Deus, não conhecem o mando e o comando de Deus, ainda que necessitem dele para viver, para sobreviver, para ter vida eterna. Nós temos a responsabilidade. Veja, por exemplo, quando nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 9, o texto sagrado, o apóstolo Paulo diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quem são os responsáveis por transmitir, divulgar o governo, o reino de Deus, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, a salvação de Jesus? Quem tem essa missão? Aqueles que foram salvos. O texto diz: ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Fomos salvos para quê? Para estarmos deitados em berço esplêndido, esperando o dia do arrebatamento? Absolutamente não. Jesus, quando nos salva, ele nos salva para, enquanto na terra estivermos, servi-lo. E o grande serviço, a prioridade da nossa vida, enquanto estivermos na terra, é divulgar o evangelho, o reino de Deus, a salvação de Deus a toda criatura. Nós somos esses responsáveis. Mas o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, nesse momento em que um minúsculo, invisível vírus está prendendo as pessoas, inclusive crentes, obreiros. Não estou aqui dizendo que nós devemos negligenciar as normas de higiene, as orientações do Conselho, do Ministério da Saúde, as orientações do governo. Não, temos que respeitar. Mas nós não podemos ficar negligenciando a nossa missão de dizer para esse povo que está em tormento, que está atordoado, que está preso, alguns já sem dinheiro, outros já sem comida, outros entrando em depressão, outros confusos, revoltados, porque ontem, segundo informação que recebemos, foi decidido pelo o grupo lá dos que trabalham com a Constituição, as leis, que os que pagam aluguel não devem pagar durante 3 meses. Veja que é uma cadeia de destruição. Ora, se alguém sobrevive do seu aluguel e o que alugou a casa não vai pagar, vai faltar o dinheiro dele, do sustento dele. Então veja a confusão que está os homens distanciados de Deus. O homem sem Deus é confusão pura. Por isso que devemos depender de Deus. O homem sem Deus é confuso, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe por que fazer. Se eu não pago o meu aluguel hoje, aquele proprietário da casa aonde eu moro, vai faltar o alimento dele. Não falta o meu, mas vai faltar o dele. E aí as coisas vão piorando cada vez mais. E nós precisamos entender que a grande causa disso é a ausência do governo de Deus. É a ausência do governo de Deus.
ausentes do governo de Deus, nós nos enclausuramos dentro da nossa situação pessoal, procuramos fazer aquilo que nós, seres humanos, achamos que devemos fazer e não sabemos o que fazer, não enxergamos o vírus. Deus enxerga esse vírus aonde quer que ele se encontre. Deus enxerga, Deus é o olho que tudo vê, Deus conhece, Deus sabe. Então, se não recorrermos a Deus nesses dias, você ficará triste, o dinheiro vai acabar, o alimento vai faltar, o sono vai sumir, a tristeza virá, a doença virá e nós sofreremos muito mais. Nós desafiamos a você a voltar a Deus, a buscar em Deus o governo de Deus. Temos o governo dos homens. Os homens estão fazendo o que acham que devem fazer, mas nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos deixar de dizer para os governos, para os homens, para as autoridades, que eles precisam de Deus tanto quanto nós. Nós precisamos, nesse momento de confinamento, precisamos de Deus tanto quanto qualquer outra pessoa. Precisamos. Venha, Senhor, o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui, nesse momento de turbulência, de confinamento, nesse momento de ausência, nesse momento de tristeza. As pessoas não aguentam mais estar dentro de casa. Então precisamos clamar a Deus: Senhor, venha o teu reino. Os homens não conseguem fazer, os homens não conseguem decidir coisa com coisa. Tomam uma decisão num sentido, mas em detrimento de outras. Precisa sabedoria de Deus, precisa conhecimento de Deus, e nós, a igreja, temos que divulgar isso. Tem, como eu estava dizendo, obreiros nossos que estão pensando, meditando na morte. Se morrer o meu familiar, se eu morrer, se morrer o meu amigo, se morrer o meu pastor, sabe, a cabeça voltada para a condição humana. Amados, a Bíblia Sagrada diz que o nosso olhar, a nossa visão deve estar firmemente no autor e consumador da nossa fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando firmemente, tendo comunhão firme com o Senhor, tendo relacionamento firme com o Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, nenhum mal lhe sucederá. Aquele que habita no esconderijo, aquele que mora com o Senhor, praga nenhuma chegará à sua tenda. Então a nossa missão é de consolar os desconsolados nesse momento. É de dizer para o faminto que a comida vai chegar. E nos empenharmos, inclusive, em providenciar comida para aquele que está faminto. Mas nós não podemos, em detrimento da área espiritual, nos empenhar só na área material. Não podemos. Não podemos negligenciar a nossa comunhão com Deus. Deus quer que o mundo sofra? Não quer. Deus quer que o mundo padeça? Não quer. Deus quer salvar o mundo. Dos textos mais conhecidos nossos é João 13,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não padeça, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Amados,
como os discípulos aprenderam depois da descida do Espírito Santo, nós precisamos também aprender. O Espírito Santo está no coração dos convertidos. E veja que a grande condição de Jesus, para que nós possamos cumprir bem o nosso papel, a nossa missão, que é levar o Evangelho, transmitir o reino de Deus, o governo de Deus sobre a vida das pessoas, é a dependência completa do Espírito Santo. Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas, minhas testemunhas. O fato é que muitas vezes nós não percebemos que para sermos testemunhas do Senhor, precisamos depender do Espírito Santo. Não é do espírito humano, não é do espírito carnal, não é do espírito desse século, não é do espírito cultural, não é do espírito de sabedoria humana, não é do espírito de poder humano, não é no espírito de autoridade humana, mas no Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Me lembro nesse momento de um episódio que aconteceu com o rei da Inglaterra, e parece que o 8º rei da Inglaterra. Ele, quando estava para falecer, o nome dele, o rei, vê se encontra aqui o nome dele, o rei Eduardo VIII. Ele faleceu em Paris em 1972, e no seu funeral, no seu velório, foi exibido um documentário a respeito da vida dele. E no documentário havia uma pergunta ao que ele retribuía o comportamento fiel que ele teve durante o tempo que ele governou a Inglaterra. E ele disse: o meu pai, que foi o rei George V, ele foi um rígido disciplinador. Ele era rígido disciplinador, porém não era carrasco, não era cruel. E muitas vezes, quando eu fazia alguma coisa errada, ele me dizia: você, meu jovem menino, precisa apenas saber quem você é. Amados, muitas vezes nós, quando negligenciamos a Deus, ao governo de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas, e nos comportamos segundo nós mesmos, evidentemente descontrariando a vontade de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que na carne ninguém agrada a Deus. Isso acontece conosco quando nós deixamos de perceber a semelhança desse rei, de quem realmente nós somos. Quem somos nós? O texto sagrado de Atos está dizendo que nós somos, foi Jesus quem disse: sereis minhas testemunhas. Então nós estamos no mundo primariamente para ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, divulgando para a humanidade perdida, pecadora, pecaminosa, que eles precisam reconsiderar Deus, precisam voltar para Deus, precisam ouvir a palavra de Deus, precisam estar confiantes em Deus, precisam ter fé, precisam crer. Porém, a fé que agrada a Deus é a fé que é produzida pela palavra dele. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé que nos liga a Deus é a fé produzida pela palavra de Deus. Nós precisamos dizer isso para a humanidade.
E quando nós agimos por nós, em nós, nossa força, nossa ideia, nossa sabedoria, nossa razão, nós negligenciamos, nos comportamos mal, porque não percebemos que somos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é você? Quem sou eu? Somos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, vestidas, ocupadas e revestidas com o poder do Espírito Santo. Nós somos estes responsáveis por divulgar que a humanidade precisa voltar para Deus. Precisa entender que o governo maior é de Deus. O Supremo Tribunal precisa saber disso. Os tribunais regionais precisam saber disso. O presidente sabe disso. O Senado precisa saber disso. O Congresso Nacional precisa saber disso. As igrejas precisam saber disso. Os governadores precisam saber disso. Os prefeitos, os vereadores, deputados estaduais. Todos precisamos saber que dependemos do governo de Deus. Fora do governo de Deus, fora do reino de Deus, nós seremos presa fácil. Não apenas para o coronavírus, mas seremos presa fácil para o pecado que tenazmente nos assedia e nos distancia de Deus. O Espírito Santo, eu rogo a Deus que neste momento o Espírito Santo fale ao seu coração e você perceba, entenda quem você é. Você é uma testemunha do Senhor Jesus Cristo e a sua grande missão, sua missão prioritária é divulgar que Deus é Deus, que Deus é santo, que Deus é justo, é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente. Ele é o Salvador, foi Ele quem deu seu Filho, a salvação só vem dEle, a boa dádiva do perfeito vem dEle. Nós precisamos, como um todo, como humanos, precisamos saber disso e nos envolver com um relacionamento fiel e eterno com Deus. Há um texto que eu quero concluir essa palavra lendo, que olhando a Bíblia Sagrada, nós não encontramos um texto mais fiel no que diz respeito àquilo que nós somos e devemos ser, do que 1 Pedro no capítulo 2. A partir do verso 1 diz, veja bem: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Veja bem, para os que creem é a preciosidade. Jesus é a pedra preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para os que creem, pedra preciosa. Mas para os que não creem, rocha de tropeço, pedra de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que aquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo como dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o presidente. Aqui diz honrai ao rei, mas como estamos no Brasil, que é pretexto, honrai o presidente. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Jesus te ama e Ele quer ver você tranquilo, em paz. Ele disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, a minha paz vos dou. Fique na paz do Senhor e deixa eu fazer uma breve oração para a glória de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós a te oramos. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos, porque estamos com a oportunidade de, via internet, ó Deus, ministrar a tua palavra a tantos quantos estão ouvindo nesse momento. Pedimos, ó Deus, que a tua mão soberana e poderosa continue estendida sobre nós, sobre a vida das autoridades civis, eclesiásticas, governamentais, todos estejam debaixo da tua potente mão, Senhor. E que aqueles que se levantam contra a tua igreja, contra o teu povo, Senhor, sejam envergonhados. Que os teus filhos, nós, os teus filhos, possamos estar cumprindo as determinações, tanto dos governos, quanto a tua determinação, Senhor. Sabemos que o teu governo humano existe, sabemos que a condição humana existe, mas sabemos também que Deus é soberano e todo-poderoso e tem o seu próprio governo, e Ele que governa sobre os governos humanos, é Ele quem estabelece, é quem destitui, é Ele a quem devemos adoração, é a Ele a quem devemos submissão e obediência, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, repreende esse vírus, repreende as enfermidades, as doenças, e concede-nos, ó Deus, que nós, como igreja, como homens de Deus, não negligenciemos jamais a tua vontade, o teu governo, mas nós possamos, ó Deus, estar conscientes de que andando contigo, andando na tua presença, nós seremos perfeitos, pois essa foi a ordem que o Senhor concedeu ao seu servo. Anda na minha presença e ser perfeito. Queremos estar andando, vivendo na tua presença, Senhor. Faz isso na vida de cada uma das pessoas que nos ouviram neste momento. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, Deus seja com você, te tranquilize e você viva com Deus. Amém. Após ter escutado a ministração da palavra, concluímos esse culto. Então, até domingo.